E aí pessoal, esse daqui é o LG Gram e esse daqui também é o LG Gram, ultrafinos premium que focam na leveza, portabilidade e uma longa duração de bateria. Eu trouxe hoje tanto a versão de 14 polegadas como a versão de 15 polegadas, que na verdade são bem parecidas, muito mais do que eu imaginava. No design, o Gram é extremamente simples. Aqui eu recebi os dois na cor cinza escura, né? É um notebook assim muito discreto, tanto para você levar para a faculdade, como também para o trabalho. O acabamento eu diria que é muito bom, mas eu não chamaria de excelente. Olhando bem de perto, ele não impressiona tanto assim, né? Principalmente nas bordas da tela que são de plástico, né? E isso tira um pouquinho do premium da máquina. A estrutura é de liga de magnésio e nanocarbono, que é um material que deixa essas máquinas extremamente leves, mas elas não são tão rígidas como outros notebooks de metal que eu já testei. A versão de 15 polegadas principalmente tem seus pontos de flexão mais presentes. Só que o único deles que chegou a me preocupar um pouquinho foi a parte da tela. Você não precisa fazer muita força para ela dar uma dobradinha, tá? Então pode ser que isso incomode algumas pessoas, mas eu não acho que seja algo assim grave, né? A não ser que você coloque aí um objeto muito pesado em cima do seu notebook. Já a versão de 14 polegadas, isso não foi algo muito presente, né? Principalmente por ser uma versão mais compacta. Então essa questão da flexão não é algo que assim é tão presente na versão de 14 polegadas como é presente na versão de 15 polegadas. Ambos vêm equipados com o i7 8550U, que é sim um processador que está no mercado há mais tempo. Mas se você acompanha meu canal, você sabe que não vai fazer diferença em relação à maioria dos processadores mais novos. Na verdade, isso é até um ponto positivo, porque você vai gastar com inteligência e não vai cair nessa história de que o mais novo sempre é melhor. Inclusive, o LG Gram é um dos notebooks que menos subiu o preço durante essa crise. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links junto com a nossa comunidade de promoções boletando.com, onde a gente está sempre postando promoções de notebooks. E além do i7, nós temos 8 GB de RAM DDR4, um SSD de 256 GB, uma bateria enorme de 72 Wh e ambas as versões também têm painel IPS Full HD. O que eu acho impressionante no LG Gram é que ele não tem alguns comprometimentos que outros fabricantes fizeram. E mesmo assim, eles conseguem uma máquina muito leve e muito fina. A versão de 15 polegadas tem só 1,80 kg e a versão de 14 polegadas tem só 980 gramas, tá? E mais uma vez eu lembro a vocês que dentro desses dois notebooks a gente tem uma bateria de 72 Wh, tá? Então a gente tem aqui a mesma capacidade nos dois, mesmo eles tendo tamanhos diferentes. Essa bateria aqui, pessoal, é uma das maiores que já passou aqui no canal. E os dois me deram aproximadamente 9 horas de duração no uso leve. E a gente não para por aí. Ao contrário de outros fabricantes de ultrafinos, você ainda pode trocar o pente de RAM caso você queira mais de 8 GB. E ele ainda tem mais um slot M2, ou seja, você tem aqui dois slots M2. Os dois slots M2 são compatíveis tanto com o padrão SATA como o PCI Express. Então você pode sim adicionar mais um SSD para acompanhar o SSD M2 padrão SATA que vem nos dois. E eu já adianto, para quem acha que um SSD M2 padrão SATA pode ser um comprometimento para a velocidade dessas máquinas, pode ficar tranquilo que a maioria dos usuários não consegue perceber a diferença entre um SSD M2 padrão SATA e um SSD M2 padrão NVMe, né, PCI Express. Porém, eu tive que fazer uma modificação para minha experiência ficar perfeita. Usando os dois fora da tomada, eu percebi que enquanto eu estava assim, no uso mais intenso, eles me deram algumas engasgadinhas. Aí, para solucionar esse problema, eu descobri que usando o modo de desempenho enquanto ele está na bateria, ele fica mais rápido, né? Ele fica sem essas travadinhas. Então, fica aí a dica para quem achar que ele não está tão rápido na bateria. Experimente mudar o modo de desempenho, que aí ele vai liberar mais potência do processador. E falando em desempenho, o Gram não é exatamente um notebook voltado para o usuário profissional. Quando eu digo profissional, eu me refiro a quem trabalha com processamento pesado. E uma curiosidade interessante, pessoal, por acaso a versão de 14 polegadas ficou mais rápida que a versão de 15 polegadas nos meus testes de renderização, né? Eu não sei porquê, mas a LG deixou a versão de 14 polegadas com um power um pouquinho maior, né? Estranho, né? Porque normalmente as versões maiores dos notebooks
tem uma refrigeração melhor. Mas aqui, por algum motivo, a LG deixou a versão de 14 polegadas com um power um pouquinho mais alto. Outro ponto que também vale ressaltar é que aqui a gente não tem um chip gráfico dedicado, pessoal. O LG Gram não é voltado para jogos. Então, para quem é o LG Gram? O LG Gram, pessoal, é voltado para uso básico, mas ele foca naquela pessoa que vai todo dia jogar o notebook na mochila, vai todo dia levar ele para algum lugar e não quer aquele peso nas costas, né, incomodando. E além disso, essa pessoa também precisa de uma máquina que vai ter uma bateria que vai durar o dia todo sem carregar. Mas esses não são os únicos destaques do Gram. Ele também é muito bom para consumir conteúdo, ou seja, assistir vídeos. A tela dos dois é muito boa. Os dois têm um painel IPS Full HD que tem uma qualidade e um brilho acima da média. Mas, infelizmente, a tela deles não é fosca, pessoal, que pode ser um ponto negativo para alguns de vocês. Além disso, apesar de ser uma máquina fininha, o som dele é muito alto, pessoal. Mesmo os alto-falantes sendo localizados na parte de baixo, eu tomei um susto quando eu coloquei o volume no máximo. O som do Gram mata até o de notebooks gamer que pesam 4 vezes mais. Ele não tem assim uma super qualidade, mas em questão de volume é impressionante, pessoal. E tanto a versão de 14 como a versão de 15 polegadas atingem aí o mesmo nível de volume. Eles também têm pequenos detalhes que poucos fabricantes se importam, como por exemplo o da tampa abrir só com uma mão, tá? E além disso, pessoal, eles têm ímã, né? Então quando você vai fechar, eles travam, né? Então, tanto fechar como abrir a tampa aqui é uma experiência muito legal, né? Dá uma certa satisfação. Então, é um notebook muito confortável de usar no geral. E eles também não têm uma ventoinha barulhenta. No meu uso, os dois foram completamente silenciosos e também não ficaram quentes na parte de baixo, né? Tirando aí os momentos em que eu estava carregando a bateria, que aí já é algo normal, né? Praticamente qualquer notebook vai ficar um pouco quente quando você está carregando a bateria. Já o teclado é retroiluminado no padrão brasileiro. As teclas não têm um perfil muito baixo e também são daquele estilo que não é assim tão macio, né, na hora de digitar. Então tem assim um feedback legal. Então eu diria que esse é um notebook muito confortável para digitar, né, pelo menos para meu gosto. E além disso, ele também tem leitor biométrico no botão de ligar. Aqui a gente também tem uma das poucas diferenças entre a versão de 14 e a de 15 polegadas, que é o teclado numérico. Então se você trabalha muito com números, a versão de 15 polegadas é a mais indicada. Já o touchpad não é dos maiores e a textura também não é das mais lisas, mas ele tem um clique legal e também suporta os drivers de precisão do Windows. Na seleção de portas, o LG Gram vai na contramão da concorrência. Enquanto a concorrência está com cada vez menos portas, o LG Gram ainda é completão. Aqui você tem 3 portas USB 3, você também tem aqui um leitor de cartão de memória microSD de alta velocidade, o conector do seu fone, uma porta HDMI e uma porta USB tipo C que suporta vídeo e também suporta carregamento. E para quem vai reclamar que ele não tem porta de rede, ele vem com um adaptador na caixa para você conectar o seu cabo. Já a versão de 14 polegadas só tem uma diferença, que é que ela tem uma porta USB 3 a menos. Se seu foco é peso, portabilidade, longa duração de bateria e uma tela bem legal para consumir conteúdo unido a um bom som, o LG Gram é uma excelente opção. Comparando com os outros ultrafinos premium que já passaram aqui no canal, eu diria que ele é definitivamente melhor que o Dell Inspiron 7391 e também o 5590, né? Em todos os aspectos, pessoal. Os Inspiron vão levar vantagem apenas em ter chip gráfico dedicado, mas como vocês sabem, o chip gráfico dedicado dos Inspiron é mais enfeite mesmo, né, do que realmente um chip gráfico. Então acaba que o LG Gram, na minha opinião, ganha no final. Em relação ao Samsung Style S51, o Gram também leva vantagem. Eu diria que o S51 tem apenas aí uma construção melhor e para mim o design também é mais legal. E dependendo do modelo do S51, o S51 também vai ser mais barato, né? Mas de resto, o LG Gram é melhor no geral. Lembre que eu estou falando do S51 de 13 polegadas, tá? E não a versão com a GTX 1650, que eu ainda não testei, então eu não posso opinar. Já comparado ao Lenovo Yoga S740, é uma questão das suas prioridades. O S740 vai ter um desempenho bem melhor e também pode ser usado até para jogar e renderizar. Além de ter um acabamento mais legal, tela melhor, porta Thunderbolt e também alto-falantes localizados na parte de cima. Porém, se seu uso for mais básico, né, internet, office, vídeos e tal, o Gram já pode te atender. Ele tem mais opções de upgrade, ele vai ser mais barato,
mais leve, ele tem mais portas, o que pode eliminar a necessidade de um dongle USB-C. A bateria dele também é maior e, além disso, a versão de 15 polegadas tem um teclado numérico, né? O que para muita gente é uma necessidade. Eu só mudaria 3 coisas no LG Gram. Eu abriria mão de um pouco do peso por uma construção um pouco melhor, né? Um pouco mais rígida. Eu teria também um touchpad um pouco maior e com uma textura um pouco mais lisa. E por fim, eu também colocaria os alto-falantes na parte de cima, assim como o S740, né? Mas tirando isso, pessoal, ele é um notebook bem completo e está aí entre os melhores ultrafinos hoje no Brasil. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.